Olá, internautas do Atualidades do Direito, da TV Atualidades. Estamos hoje com o professor Pedro Paulo. Seja bem-vindo, professor. Olá a todos, amigos do Atualidades do Direito. Professor, hoje na TV Atualidades trataremos de um tema muito recente, de uma decisão do Supremo Tribunal Federal, em relação à condução coercitiva e o princípio nemo tenetur se detegere. Em recente decisão do Supremo Tribunal Federal, restou afirmado que é desnecessário a expedição de mandado de prisão ou estado de flagrância para conduzir o investigado até a delegacia para prestar esclarecimentos. Dessa decisão nos surgem algumas indagações que faremos agora ao professor Pedro Paulo. Primeiramente, professor, quais são as formas de prisão no Brasil e quem pode determiná-las? Bem, nós temos no Brasil algumas formas de prisões. Nós temos a prisão civil, que é a prisão do devedor de pensão alimentícia, porque a prisão do depositário infiel já não subsiste mais no ordenamento brasileiro, depois que o Supremo Tribunal Federal reconheceu no recurso extraordinário 466-343, lendário recurso extraordinário, em que se discutiu o nível hierárquico dos tratados internacionais de direitos humanos. Nós temos a prisão administrativa, que é aquela que ocorre no estado de sítio, estado de guerra, não é? Guerra declarada. Nós temos a prisão militar, que é aquela que ocorre no regime militar, em que nós temos preceitos muito específicos de hierarquia e disciplina, que é uma prisão que pode ser determinada por oficial militar, não necessariamente por um juiz. E nós temos a prisão penal, que é aquela prisão quando nós temos uma sentença penal condenatória, transitada em julgado, portanto, impassível de recurso. E nós temos a prisão cautelar, que é aquela prisão ou preventiva ou temporária, que é quando eu não tenho prisão em razão de pena, eu tenho uma prisão por necessidade. E eu não tenho mais a prisão por pronúncia e eu não tenho mais a prisão em razão da condenação. A única prisão que eu tenho hoje é a prisão preventiva ou prisão temporária. Prisão em razão da pronúncia, prisão em razão da condenação não existe mais. Se eu quero pronunciar e mandar prender, ou condenar, e ainda que caiba recurso, mas eu já quero mandar prender o condenado, na verdade a prisão que o juiz vou determinar é uma prisão preventiva, com os fundamentos da preventiva. E eu tenho, por último, a prisão hoje chamada de pré-cautelar, que é a prisão em flagrante, que quando alguém é hoje preso em flagrante, o juiz tem três opções: ou relaxa a prisão, porque é ilegal, ou a converte em prisão preventiva, ou concede liberdade provisória, aliada a alguma das medidas cautelares do artigo 319, 320, ou liberdade provisória sem qualquer vinculação. Mas a prisão em flagrante em si não é mais um título de prisão. Deve ser convertido em prisão preventiva, caso a pessoa tenha que ficar presa. Ok, professor, entendido. Outra questão que surge: alguém acusado penalmente é obrigado a contribuir com a acusação que paira sobre si? E quais seriam os limites para o exercício desse direito? Bem, alguém que sofre uma persecução penal, ele não é obrigado a produzir prova contra si mesmo, nem contribuir com a acusação. Isso está previsto aonde? Na Constituição Federal? Não explicitamente. Isso está escrito no Pacto de São José da Costa Rica, no artigo 2, artigo 8º, inciso 2, letra G, da Convenção Americana de Direitos Humanos. Lá está dito: ninguém é obrigado a produzir prova contra si mesmo. Portanto, a condução coercitiva, como ocorreu no caso concreto, em que se pretende fazer com que alguém seja obrigado a produzir prova contra si mesmo, ou conduzir alguém coercitivamente para contribuir com a acusação ou com a investigação, afronta um princípio da Convenção Americana de Direitos Humanos. Ok, professor. Essa condução coercitiva, sem que haja expedição de um mandado de prisão ou estado de flagrância, é autorizada pelo Código de Processo Penal, principalmente após o advento da Lei 12.403? Bem, essa condução coercitiva, em verdade, ela tem previsão unicamente no artigo 260
no Código de Processo Penal que diz que o juiz poderá conduzir ou determinar a condução do acusado para o interrogatório, para o reconhecimento ou qualquer outro ato. Me parece que essa redação do Código de Processo Penal não foi recepcionada pela Constituição Federal de 88 e, menos ainda, pelo Pacto São José da Costa Rica. A discussão é, como é que você aplica isso? Qual é a interpretação conforme que se dá a isso? Penso que a forma que deve se interpretar o artigo 360 é: ninguém deve ser obrigado a produzir prova contra si mesmo e, portanto, não pode ser conduzido para isso. Se eu posso não contribuir, por que eu vou ser obrigado a ser conduzido? É óbvio que na questão do reconhecimento, eu estaria apenas ficando parado e alguém me reconhecendo, eu não estaria produzindo prova ativamente. Nesse caso, poderia se cogitar da hipótese de condução coercitiva para me submeter a um reconhecimento. Mas ainda assim tenho dúvidas de que isso não afrontaria a Convenção Americana de Direitos Humanos, e o professor Guilherme de Souza Nutti diz exatamente isso. Mesmo o reconhecimento de pessoas, caso me obriguem a fazê-lo, afronta esse princípio. Portanto, em nenhuma hipótese, é o meu entendimento, poderia ocorrer a condução. E mais, a condução coercitiva, que muitos acham que é uma medida cautelar, ela não está prevista no Código de Processo Penal, nem após a modificação com a Lei 2.403, que trouxe várias novas cautelares. A condução coercitiva não existe. Portanto, isso é uma criação. Condução coercitiva de acusado é uma criação dos juízes, que usam o poder geral de cautela, ou mesmo o artigo 260, para fazê-lo. Mas entendo que isso afronta a Constituição Federal, que absorve e recebe o Pacto São José da Costa Rica. Estão obrigando alguém a produzir prova contra si. Ok, professor. A última pergunta: essa decisão é inédita ou já há nos tribunais precedentes acerca da possibilidade da condução coercitiva de acusados? Bem, como dissemos agora há pouco, há uma decisão recente do Supremo Tribunal Federal em que se reconheceu a permissão ou a legalidade na condução coercitiva. Logicamente, apenas discordo. E não só me refiro a essa decisão do Supremo Tribunal Federal, como digo que há já uma decisão também no Superior Tribunal de Justiça em um inquérito que lá tramitava, que é o inquérito 569, em que se investigam atos no Tribunal de Justiça do Estado do Tocantins, a competência originária é do Superior Tribunal de Justiça. Quando aconteceu a medida ostensiva da investigação, determinou-se a condução coercitiva de magistrados lá do Tribunal do Tocantins para serem ouvidos perante a Polícia Federal. Não me parece razoável. Você conduz coercitivamente o magistrado ao delegado para que, chegando lá, eles possam ficar em silêncio e não contribuir com a investigação? Me parece que isso foi uma criação, não há previsão legal para tanto, mas ainda assim o fizeram. Me parece que esses atos afrontam, sim, o artigo 8º, inciso 2, letra G, do Pacto de São José da Costa Rica. Professor Pedro Paulo, muito obrigado pelas explicações e por ter aceitado o convite da TV Atualidades. Eu que agradeço o convite e até nosso próximo encontro. Você, internauta, obrigado pela participação. E você, professor, que queira exprimir suas opiniões sobre esse tema e outros temas relevantes e atuais, encaminhar e-mail para contato@atualidadesdodireito.com.br. Até logo.